Mas que isso, galera? Olá, Xuxa. Olá. Meu nome é Cibernética. Cibernética, por favor, venha mais aqui à frente, Cibernética. Venho do ano 2023. 2023, e como é que é o futuro? O futuro é maravilhoso. Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente então num mundo melhor, sem violência, sem drogas. Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro. E agora então, entre 2020 a 2023, ó. Presos, perda da liberdade. Tá? Isso é muito sério. Eles predizem o que vão fazer de forma subliminar. Isso é muito sério, meus irmãos. Agora, veja que existe um grande buraco nesse espaço-tempo depois de 2023. Não tem nada anunciando do que vai acontecer depois de 2023. Orwell, onde aparece isso aqui. Preste muita atenção. O Winston, que é o protagonista do filme, está deitado em sua cela, que chamam lá de aposentos, cama, etc. Mas é uma cela, uma prisão. E veja como ele é acordado. Ele é acordado assim como todos os outros são acordados, com um enorme barulho, uma enorme sirene. E então tá dormindo lá, já tem que levantar, já fazer alongamentos, e ele é obrigado a um monte de coisas. Então ele faz esse mesmo sinal que apareceu no comercial do Banco Itaú. Vamos lá. O futuro é isso. Olha, atenção, nós vamos agora com as informações sobre os terroristas, os supostos terroristas ligados ao Hezbollah, grupo terrorista libanês que estaria planejando ataques contra a comunidade judaica aqui no Brasil. Vamos ver. Suspeitos de terrorismo aqui no Brasil e possíveis atentados à comunidade judaica. Foi isso que a Polícia Federal descobriu após receber informações de países parceiros na vigilância contra o terrorismo. 2 brasileiros foram presos em São Paulo. Um deles foi detido ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos. Outro vindo de Santa Catarina. Eles são suspeitos de envolvimento com a organização terrorista Hezbollah, com sede no Líbano, no Oriente Médio. O objetivo da operação da Polícia Federal foi interromper o planejamento de possíveis ataques no Brasil e prender os suspeitos que teriam sido recrutados pelo Hezbollah para organizar os atos terroristas. Ações de busca e apreensão aconteceram em 11 locais em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Através de um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro de Israel também confirmou que forças de segurança brasileiras impediram um ataque e contaram com a ajuda do Mossad, a agência de inteligência de Israel. A Polícia Federal informou que constituir ou fazer parte de organização terrorista e planejar atos de terrorismo são crimes inafiançáveis e que não são passíveis de anistia, graça ou indulto, e que as penas somadas podem chegar a 15 anos e meio de prisão em regime fechado. O advogado de um dos detidos, um homem de 38 anos, questionou a prisão temporária dele. O mandado de prisão é válido, com todo respeito à autoridade que emanou.
Por quê? Porque diz que um libanês chamado Mohamed teria cooptado o Jean Carlos para suposto ato de terrorismo. Ele diz que tem relacionamento sim com esse chamado Mohamed, mas relacionamento de negócio, e a última vez que ele falou com o Mohamed foi em janeiro, fevereiro. Então, tem negócios com o Mohamed, negócios lícitos. Os computadores e agendas com anotações apreendidas serão analisados. A suspeita da Polícia Federal é que um dos principais alvos a ser atacado no país seria a Embaixada de Israel em Brasília. Ela transmite a crença de que os símbolos migram, ela busca se legitimar e reforçar a existência de rituais e símbolos em comum entre todas as religiões reveladas ou pagãs. Ela faz esse panteão, essa mistura, essa panaceia universal. Ela atua nas dimensões da simbólica e nas dimensões do discurso e da organização, e ela se caracteriza como um macrocosmo intelectual. Ela é o grande repositório do conhecimento da humanidade. E ela tem um empenho marcado em mudar, aprimorar e destruir a evolução do comportamento dos homens na sociedade. Então a maçonaria, quando surge, ela propõe uma revolução moral, intelectual, espiritual, social, cultural e religiosa. Com que base? Ela tem que destruir tudo. Ela tem que destruir a moral, ela tem que destruir a família, ela tem que destruir o intelecto, ela tem que destruir a espiritualidade, ela tem que destruir a sociedade, ela tem que destruir a cultura, ela tem que destruir todas as religiões, porque ela visa criar um mundo novo. Isso é o liberalismo. Tá bom? O Paulo Guedes é seguidor dessa mentalidade. Os generais que ocupam o governo agora no Brasil são seguidores dessa mentalidade. Os militares que deram golpe na independência em 1822 são seguidores dessa mentalidade. Isso não tem nada a ver com o capitalismo. Nós estamos falando de um projeto de destruição do mundo. Então, quando a esquerda captura esse projeto e quando a direita captura esse projeto, ela tem mãe. A mãe chama-se liberalismo maçônico. Eu espero que você que está assistindo consiga entender a coragem do professor Loriel Rocha de falar essas coisas e com o fundamento e embasamento com que ele fala. Liberalismo maçônico. Não é de hoje que ele está falando isso, não. Entenda o que está sendo dito. Tá? Então, aqui eu vou passar para dados concretos. Se o Márcio quiser compartilhar, vou falar sobre maçonaria, presidentes eleitos e golpe de Estado. Muito bem. O Brasil teve vários presidentes. Os presidentes da República Velha foram o Deodoro, Floriano, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Moreira Pena, o Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Francisco de Paulo Rodrigues, Delfim Ribeiro, Epitácio Pessoa, Arthur da Silva Bernardes, Washington Luiz Pereira de Souza, Júlio Prestes. Bem, o que vai acontecer? Os presidentes da República, qual é o quadro histórico que nós vamos ter? O Brasil sofreu 18 intervenções militares de 1889 até 1930. 18 intervenções militares, hein? Do Exército, em 1889 e 1892. Em 1892, em 1895, em 1897, em 1904, 1915, 1922, 1924, 1930, duas em 1930. Sofreu intervenções pela Marinha. Uma foi feita pelo Exército, outra foi feita pela Marinha. Pela Marinha, de 1891, duas de 1891, 1892, 1893, 1910, 1924, 1930. Então, desde a proclamação da República até a década de 1930, que foi a primeira República, o Brasil sofreu 18 intervenções militares, do Exército e da Marinha. De 1889 até 1930, são 41 anos. Juntas todas as intervenções militares, desestabilizando o poder político brasileiro, somam um total de 18. O que eu já gravei em programas de rádio. Aqui eu estou deixando sintetizado o que eu estou falando há anos. O Brasil está construindo a 8ª Constituição Federal. É o mesmo grupo golpista de 1822, ligado aos militares, ligados aos bancos, ligado à maçonaria. Batalhão da Guarda Presidencial, solicitamos a todos que fiquem em pé.
Bom, essa daqui é a canção do exército, entoada coletivamente, em coro, dentro de uma grande loja maçônica, mostrando a quem serve o alto comando das nossas Forças Armadas. E calma, essa aqui é a parte, digamos assim, mais bonita, bonitinha, da sociedade secreta, que tem seus desdobramentos tão profundos que ainda não convém citar aqui. Mas continue acompanhando esse trecho selecionado da impressionante live de ontem. Ligado aos grandes empresários, ligado à classe política, ligado ao sistema judiciário. Não pensem em vocês que existe briga entre essa gente. Existe briga entre facção do crime. Facção de crime. Eles já desmontaram todo o aparato jurídico. O governo da falsa direita que entrou em 2018 foi exatamente para ser a última pedra de lança do desmonte do edifício. Tá claro? Só que eles meteram tanto o pé na jaca que eles não deram conta de fazer o que estava previsto. Agora eles deram conta de preparar o cenário para entrar a 8ª Constituição. Cada vez que entra uma Constituição no Brasil, o Brasil é entregue por 30 anos para um outro poder reger o Brasil por 30 anos. O Brasil teve 9 moedas, 1941, 1942, 1967, 1970, 1986, 1889, 1990, 1993, 94. O Brasil teve 6 vezes o Congresso fechado, 1891, 1930, 34, 37, 46, 66, 68, 69, 77. O Brasil teve 7 golpes de Estado, 1888, 1930, 37, 45, 55, 64, 2016. Sim, Dilma foi deposta através de um golpe de Estado não convencional. Voltando para cá, Caian Messina com a gente, vamos falar dos terroristas. Terrorismo. Você ouve falar do Hamas, do Hezbollah e pensa que esses caras só estão lá no Oriente Médio. Ou, quando muito, por exemplo, nos Estados Unidos ou também na Europa, porque há infiltrados nesses locais. Eu não sabia, mas havia infiltrados aqui no Brasil. A operação da Polícia Federal de ontem para hoje mostrou bem isso pra gente. Caian, alguns foram presos, vários mandados foram cumpridos, inclusive alguns aqui em São Paulo. O que esses terroristas faziam aqui no Brasil? Qual que era a ideia deles? Que tipo de plano eles muito provavelmente colocariam em prática em alguns estados aqui do Brasil, hein, Caian? Uma ótima tarde a você, bom trabalho, meu amigo. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Um abração para todo mundo. Pois é, né? É uma informação realmente muito importante. A Operação Trapiche da Polícia Federal foi desencadeada com a ajuda, segundo o próprio premier israelense, com a ajuda do Mossad, né? Que é o serviço de informações do Estado de Israel. 2 pessoas foram presas, segundo a Polícia Federal, uma na chegada ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, a outra já em território nacional, e eles seriam recrutadores do Hezbollah, ou seja, infiltrados na comunidade árabe aqui do Brasil, tentando fazer com que essas pessoas aderissem, então, a esse movimento realmente extremista. Lembrando que o Hamas, ele atua principalmente no norte de Israel, né, ali pelo Líbano, e é financiado também pelo Irã, que é outro país inimigo, então, do Estado de Israel. Segundo a Polícia Federal, Joel, esse pessoal, o objetivo deles era criar uma célula do Hamas, do Hezbollah aqui no Brasil e atuar em alvos da comunidade judaica, como, por exemplo, sinagogas. Imagina só a confusão. Não, eles iam explodir sinagogas aqui no Brasil. Essa é a ideia dos caras. Essa era a ideia dos caras. Então, estes que foram presos eram recrutadores. Estavam atrás de voluntários. Vamos fazer um ataque terrorista aqui no Brasil e tal. Agora, veja como o serviço de inteligência é imprescindível, né? O serviço de inteligência do Mossad é algo impressionante. Por isso que as críticas foram as maiores possíveis, as mais possíveis, né, em relação a essa invasão lá dos terroristas do Hamas aos kibbutz, principalmente em solo israelense.
A primeira pergunta que foi lançada, por que o serviço de inteligência não conseguiu se antecipar a essa situação? Inclusive com alguns alertas, né? Porque às vezes você fica muito ali na inteligência, muito nos recursos tecnológicos e se esquece do básico. E esses terroristas do Hamas, desta vez, se utilizaram do básico. Não usaram telefone, não usaram rádio, não usaram absolutamente nada para combinar esse plano terrorista. Eles só conversavam, um em encontro do outro, conversavam amanhã e tal, pá, e conseguiram dessa forma driblar o serviço de inteligência israelense. Mas felizmente agora houve essa colaboração do serviço de inteligência de Israel aqui com a Polícia Federal para prender esses caras que estavam prestes, sim, a cometer um ato terrorista aqui no Brasil. Caian, muito obrigado por enquanto, tá, meu amigo? Qualquer novidade, avise a gente. Bom, baseado nisso aí, então, vamos fazer um estudo aqui de novo, Manual do Trabalhador, Código de Conduta e Ética. Esse aqui, tá? Saíram de nós, mas não eram de nós. Olha aí, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam. Não conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então tá aí, 1 João 2,19, também, vou pegar aqui, Êxodo 17:15, e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Então é isso aí, ó. Então a nossa pátria mesmo, né, mais que essa aqui, é Moisés aqui, Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Então é importante isso aí. Depois aí a gente lembrar isso aí. E vamos pegar aqui Hebreus também 11, fala a respeito da verdadeira pátria. Vamos ver aqui Hebreus 11. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscavam uma pátria. Hebreus 11:14. Dá para ler aqui a partir do 13 aqui, Hebreus 11, ali a partir do versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, né, assim, na verdade, e se lembrassem, né, então é a pátria celestial. Também diz, mas agora desejam uma melhor, né? Isto é a celestial, ó, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então é isso aí. Compartilha, deixa o like, se inscreva. Shalom, shalom a todos aí.